Segundo a crença popular, o ser humano possui uma alma imortal, entidade imaterial aprisionada no corpo físico que, por ocasião da morte, se desprende e passa à esfera do sobrenatural. Por essa razão, muitos acreditam na reencarnação, no contato com os mortos e que a recompensa de cada um, céu ou inferno, é recebida logo após a morte. Mas, à luz da palavra de Deus, não somos ensinados que temos uma alma, mas que somos uma alma constituída de corpo, mente e espírito. A morte é apenas um sono, um período de inconsciência que, para os justos, terminará na volta de Jesus. Quando os que morreram em Cristo ressuscitarão, terão seu corpo mortal revestido de imortalidade e estarão com o Senhor para todo sempre. Essa é a esperança cristã. Começa agora mais um estudo da Bíblia com o tema Vida, Morte e Eternidade. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Hoje daremos continuidade aqui ao estudo da Bíblia por meio do guia Vida, Morte e Eternidade. Chegamos à lição número 5, ressurreições anteriores à cruz. Mas antes que você me pergunte, afinal de contas, Tiago, o que você está fazendo aí? Ou melhor, o que eu estou fazendo aqui, gravando um dos estudos da lição deste trimestre, né? A lição estava sendo conduzida pelo Timóteo, que é meu irmão, é verdade, só que o Timóteo precisou dar um pouco de atenção à família dele. A família dele está crescendo. E o Timóteo já é pai de um menino com 1 ano e pouquinho, chamado Pedro. E nos próximos dias, ele espera o nascimento do João. O João não nasceu até a gravação deste vídeo, só que ele precisou se dedicar à sua família, aos preparativos. Só quem tem filho sabe quantos preparativos são feitos para o nascimento de uma criança e como que aqueles primeiros dias ali, eles exigem muito trabalho dos pais, muita dedicação, né? Eu costumo dizer que só conhece isso quem já teve filhos. Quem ainda não teve acha que é muito fácil. E eu queria explicar para vocês que gravar os vídeos da lição, né, muitos de vocês pediram, o Tiago podia gravar com o Timóteo, vocês podiam apresentar em conjunto. Então, nós estamos revezando justamente para que enquanto um está trabalhando, o outro possa descansar um pouco. É uma atividade prazerosa estar aqui com vocês, mas cansativa, porque nós temos que dedicar pelo menos um dia para o preparo da lição. Então, é o estudo mais aprofundado. Nós não queremos chegar aqui e apenas ler a lição com vocês. Ler a lição vocês já lêem em casa. Nós queremos trazer novidades, gráficos, dicas do original grego e hebraico. Nós queremos realmente aprofundar aqui. Nós queremos que você, não somente passe a lição no sábado, cumpra esse compromisso, mas que você aprenda e que isso mude a sua vida, que o Adventismo queime no seu coração, que fique verdadeiramente vivo. Então a gente precisa estudar e depois de estudar vem a parte de gravar e depois vem a parte de edição. Então quando eu estou gravando é eu que edito e faço tudo, quando é o Timóteo é ele. Então estava ficando cansativo para mim, eu pedi para ele revezar comigo. Então estamos aproveitando, enquanto um grava, o outro descansa. Esse é o motivo pelo qual não é provável que nós passemos um trimestre juntos aqui gravando vídeos. Normalmente vai ser um trimestre ele, outro trimestre eu. Mas quem sabe possamos fazer aqui um vídeo esporádico juntos. Vamos aqui para a lição 5. Ressurreições anteriores à cruz. Até agora vimos os fundamentos bíblicos que retratam a morte como um sono, que afirmam que na morte há inconsciência, ok? Não há consciência na morte, há inconsciência. E nós vimos que muitos personagens do Antigo Testamento ansiavam, aguardavam, esperavam pela ressurreição. A maior de todas as ressurreições é a ressurreição de Cristo. Mas antes de Cristo ressuscitar, temos aqui pessoas que também ressuscitaram antes da cruz, antes da ressurreição de Cristo. Quem são elas? Moisés, o filho da viúva de Sarepta, o filho da Sunamita, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. E esses casos confirmam o ensino bíblico da inconsciência dos mortos. Em nenhum caso a Bíblia vai falar de experiência de quase morte, que a pessoa saiu do corpo, levitou na sala de cirurgia e depois voltou. Ninguém vai contar como foi vida após a morte. A morte
é um sono. Vamos ver isso logo mais. Parte de domingo, a ressurreição de Moisés. Vamos dedicar um pouco de tempo a mais aqui na parte de domingo. Por quê? Porque a Igreja Adventista é praticamente a única denominação que sustenta a ressurreição de Moisés. Tiago, como as outras igrejas acreditam? Elas pensam aqui no mesmo sentido que alguns pais da igreja, quase 2000 anos atrás, também pensaram, né? A lição cita Orígenes e cita Clemente de Alexandria, que disseram que quando Moisés morreu, o corpo baixou à sepultura e um espírito, uma alma, ascendeu ao céu. Então, eles já no século II, III, já acreditavam na imortalidade da alma. Tiago, como isso pode ser possível? Eu trouxe aqui uma obra de referência. Ela é uma coleção do desenvolvimento da teologia cristã, como as doutrinas se desenvolveram desde o dia dos apóstolos. Esse é o volume 1, intitulado Tradição Cristã. O autor é Jaroslav Pelikan. Esta é uma obra de referência e ela é citada em centenas de trabalhos por aí. Okay? É uma obra difícil, uma obra pesada. Mas veja o que Jaroslav Pelikan fala no volume 1, página 70. As duas doutrinas cristãs, que talvez sejam as indicações mais confiáveis da influência contínua da filosofia grega na teologia cristã, são estas: a doutrina da imortalidade da alma e a doutrina do caráter absoluto de Deus, ou a impassibilidade de Deus. O que é a impassibilidade de Deus, primeiramente? É a ideia de que Deus não tem sentimentos, ele é impassível, ele não tem paixões, ele é inamovível, ele é perfeito. Ele é uma energia, ele não está em forma humana, ele não tem um corpo humano, ele é um ponto de energia. E se ele se movimentar, é claro, ele deixa de ser perfeito. Então, ele é um ponto inamovível, impassível, não sente nada. Ele é apenas constante, está fora do tempo, né? Então, essa é a ideia da impassibilidade de Deus. E também temos a ideia da imortalidade da alma, que já comentamos bastante. Essas duas ideias penetraram no cristianismo por meio da influência grega. Tiago, mas como aqui aqueles discípulos dos discípulos sofreram a influência grega? É que eles queriam ser relevantes, eles queriam atingir os pagãos, as elites, eles queriam falar numa linguagem científica da época. E o que reinava na época era a filosofia grega. Então, eles tentam apresentar o cristianismo hebraico em termos gregos, numa linguagem que pudesse ser palatável às pessoas acostumadas com a filosofia grega. E aí eles se contaminam, aí eles absorvem esses ensinos de uma alma separada de um corpo. Então, desde muito cedo no cristianismo, esse chamado vinho de Babilônia penetrou. E eu provei aqui, por meio de um autor de referência, é um livro de história da igreja, que esses ensinos vieram da filosofia grega, porque por documentos você vê que isso não tem origem nas páginas das escrituras, né? Isso não tem ideia nos livros hebraicos clássicos, né? Claro que os hebreus também sofreram influência da filosofia grega, vide os escritos de Filo de Alexandria no Egito. Mas então, como as demais igrejas acreditam? Elas sofreram a mesma influência aqui que Orígenes e Clemente registram. Então, desde então, eles acreditam que o corpo de Moisés ficou enterrado em algum lugar e o que sobe ao céu é uma alma, é um espírito. Então, eles não acreditam que Moisés subiu ao céu ressuscitado. Okay? As várias denominações cristãs, muitas delas também não acreditam que Elias subiu ao céu sem passar pela morte. Eles acreditam que morreu e o espírito subiu ao céu. Por quê, Tiago? Por quê? Porque eles operam em um sistema teológico chamado clássico, né, da escolástica, que mescla várias fontes de teologia e não apenas se fundamenta na Bíblia. Então, ao mesclar a filosofia grega, helenismo, com a tradição bíblica, judaica, hebraica, surge o sistema clássico. E nesse sistema clássico, influenciado muito por Platão, a carne é corrupta e o céu é puro, porque lá só existem os espíritos. Então, um corpo entrar no céu é como se a corrupção estivesse entrando no paraíso. O corpo é impuro, a matéria é suja, a matéria corrompe, é corrompida, né? Corruptível. Então, nós temos essa ideia platônica de o mundo das ideias e o mundo do corpo. Então, estou destacando aqui que uma vez que você parte dessas premissas filosóficas gregas, tudo bem,
você usa óculos para ler a Bíblia. E aí você já não lê a Bíblia do jeitinho que está escrito. Você começa, no nosso sistema teológico não há espaço para um corpo no céu. Logo, ele não pode ter ressuscitado. Foi o espírito dele que foi para lá. O adventismo, ele vem para acabar com tudo isso. O adventismo, ele vem trazer uma restauração ao texto bíblico, lendo o texto bíblico do jeitinho que foi escrito, comparando texto com texto. Se a Bíblia diz A, então é A. Se a Bíblia diz B, então é B. Temos de nos submeter ao que diz o texto bíblico. E o que diz o texto bíblico? Vou fundamentar aqui. Irmãos, essa lição está maravilhosa. E isso aqui você precisa memorizar. Salmo 146, verso 4 e 5. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. E nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Não há consciência na morte. Próximo texto, Salmo 115, versos 17. Esse aqui é o fundamento bíblico. É do jeito que está aqui. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Na morte só existe o silêncio. Tudo bem? E lá em Eclesiastes 12, 7, o espírito volte a Deus, que o deu, e o corpo volte ao pó, volte à terra. É assim, o homem se desintegra na sua morte. Não tem louvor, existe apenas o silêncio. Esse é o ensino bíblico. E com base, então, nessa cosmologia, com base nas lentes da Bíblia, vejamos aqui Judas, verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, que é uma referência a Jesus, muitos teólogos cristãos acreditavam que Miguel é uma referência a Jesus. Vou citar aqui Calvino, tudo bem? Mas existem outros. Hoje, praticamente, apenas a Igreja Adventista e outros grupos minoritários sustentam que o arcanjo Miguel é uma referência a Jesus. Isso aqui exige um estudo separado. Hoje eu peço que você fique com essa informação ou busque outros vídeos na internet. O arcanjo Miguel é Jesus. Então, olha, Jesus, quando contendia com o diabo, quem é o diabo? É Lúcifer, é o inimigo que vimos lá na lição 1 e 2. É aquele querubim cobridor que abandonou a verdade, foi expulso do céu. Então nós temos Jesus em guerra com o diabo. Lá no Apocalipse, olha, o arcanjo Miguel e seus anjos entraram em batalha com o diabo e seus anjos. Então fica bem firme aqui a ideia de Miguel como Jesus em batalha com o diabo, Tudo bem. E lá eles estavam numa outra guerra, de proporções cósmicas, lá no Apocalipse 12, mas aqui Miguel, Jesus, está contendendo com o diabo, disputando por uma coisa. O que é? Quem vai ficar com a alma de Moisés? É isso que está escrito aí? Não é isso que está escrito. Eles estavam disputando o corpo de Moisés. Não era a alma, não era o espírito, não era um ser, um fantasma desencarnado. Estavam disputando o corpo de Moisés, que estava morto. Era o corpo sem vida de Moisés. Estavam disputando o corpo de Moisés. Tudo bem? E o diabo, estava ali, ele é um acusador dos irmãos, falando, você não pode levar Moisés para o céu. E Jesus não se atreveu a debater com o diabo. Jesus não fez argumentos. Jesus, não, mas eu tenho... Não, Jesus só falou assim, que Deus te repreenda. Não vou te dar explicações para o que eu estou fazendo. E Moisés, então, foi ressuscitado. E o corpo de Moisés vai para o céu. O corpo, não é o espírito, porque não tem. O espírito, a alma, não tem essa ideia. A disputa era pelo corpo de Moisés, ok? Então muitas pessoas pensam que Moisés ressuscitou, porque está lá em Ellen White. Não, nada disso. É porque está na Bíblia. Moisés ressuscitou porque está aqui na Bíblia. Tiago, tem outro texto, mas é claro que tem outro texto, Lucas, capítulo 9, versos 28 a 36. Jesus, ele subiu ao monte acompanhado de Pedro, Tiago e João, e verso 29, aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou. O que é ele se transfigurar? Nós acreditamos que Jesus ele tem duas naturezas plenas, completas. Então ele é plenamente humano, 100% homem, e ele é plenamente Deus, 100% Deus. Ao ele encarnar-se, é a divindade, ok, que habita dentro do corpo humano. E algumas vezes, aquela divindade extravasa pela natureza humana. E ali, então, é dito que ele se transfigurou.
Ou seja, a divindade sobrepujou o corpo, a natureza humana de Cristo, e ele foi visto em sua glória. Isso é incrível. Por isso que João fala, nós pegamos, nós tocamos nele. Ele é o verbo encarnado de Deus, aquele que existe por toda a eternidade, aquele que era um com o Pai. Ele era Deus de fato, ele é a luz dos homens e nós vimos a luz. O João estava lá. João estava lá. A divindade, Deus habitou entre os homens, ele era um de nós. E eles viram Jesus se transfigurar. Agora, eles também viram dois varões que falavam com Cristo, Moisés e Elias. Agora, aqui é dito que a alma de Moisés e Elias que falava com Jesus? Não. Aqui é dito que dois varões, dois homens. A palavra-chave lá em Judas é corpo, e aqui é dois homens, não eram duas almas, eram dois homens que falavam com eles. Verso 31, os quais apareceram em glória, corpos glorificados, e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se com sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e dois varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, é bom estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabendo, porém, o que dizia, né? Quem sabe, falando ali por meio do Espírito Santo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo, este é o Filho, ele é o Filho do Deus vivo, é o Filho do Pai, o meu eleito, a ele ouvi. Então, a autoridade de Deus confirmando Jesus Cristo como o Filho da divindade. Esse relato é muito incrível, isso aqui é surpreendente. Eu daria tudo da minha vida para estar naquele monte ali junto com Pedro, Tiago e João. Mas então temos aqui o relato de 2 homens vistos, né, pelos apóstolos. Aí Elias só confirma a tese da ressurreição de Moisés, porque a Bíblia nunca diz que Elias morreu, diz que Elias foi visto numa carruagem de fogo vindo para o céu. E quando ele estava lá em cima, o que ele fez? Ele lança a sua capa para Eliseu. Então, espíritos não usam capa, tudo bem? É uma ideia de matéria. Nós, repito, não estamos dentro de um corpo. Nós somos o corpo com vida, ok? Não somos o corpo sem vida, é o corpo morto. Então, nós somos o corpo. Nós não existimos no corpo. Nós somos o corpo, tudo bem? Então, temos aqui um relato incrível com 2 textos bíblicos que não dão nenhuma margem para pensar em um espírito desencarnado. Vimos também que esse ensino veio da filosofia grega. Citei aqui o historiador Jaroslav Pelikan. Então a Bíblia e a história da igreja confirmam a ideia da ressurreição de Moisés. Não fale aí, não é porque Ellen White falou. Não, é a Bíblia que fala. Tudo bem? Segunda-feira, 2 exemplos do Antigo Testamento. Leia 1 Reis 17 e 2 Reis 4. Que semelhanças e diferenças há nessas 2 ressurreições? Primeiro, em 1 Reis é a história de Elias, em 2 Reis a história de Eliseu. Depois, Elias vai ressuscitar o filho da viúva de Sarepta e Eliseu, o filho da Sunamita. Todas as 2 mulheres pediram para que os profetas ressuscitassem. Elas estavam ali clamando, olha, o meu filho morreu, por que isso? E Elias se coloca 3 vezes sobre o corpo do menino e Eliseu se coloca 2 vezes. No relato de Eliseu diz que ele estendeu as mãos sobre as mãos do menino, colocou os seus olhos sobre os olhos do menino, a sua boca sobre a boca do menino e o menino se esquentou. Então, será que ele estava querendo fazer o menino se aquecer? Eu estava pensando, existe uma possibilidade, o texto não fala isso, mas será que ele estava respirando sobre a boca do menino? Porque o que produz a morte é que o fôlego vai embora. Quando Raquel morreu, Raquel, a mulher de Jacó, diz assim, e saindo-lhe a alma. E eu sempre falava, olha, saindo-lhe a alma. Mas no hebraico é o fôlego, Saiu-lhe o fôlego, ela deu o último suspiro. Muitas vezes quando a pessoa morre afogada, ou está ali desacordada, as pessoas fazem massagem cardíaca e sopram na boca o ar, para que a pessoa volte. E foi exatamente isso que Deus fez
Quando ele deu vida a Adão, ele soprou em suas narinas o fôlego da vida. Será que Elias e Eliseu estão ali orando, clamando, Senhor, eu vou soprar aqui, mas que o Senhor traga o fôlego de vida? E ali, no texto de Elias, diz assim, e a alma tornou a entrar no menino. Grifem ali, a alma, nefesh, ok? E a vida voltou a entrar no menino. Então, nós temos essas semelhanças e as diferenças também. Eu não vi tantas diferenças, mas eu respondi o que eu acabei de narrar para vocês. Então, temos duas ressurreições comprovadas, feitas por dois profetas diferentes, na época dos reis. E, tem mais um detalhe aqui. No livro de Hebreus, nós lemos lá, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Quem são essas mulheres? Olha, a Bíblia vai falar dessas duas mulheres, a Sunamita e a viúva de Sarepta. Alguém poderia argumentar que as crianças não tivessem morrido, né? No caso de um afogamento, a pessoa não morreu e recebe ali a respiração boca a boca, a massagem cardíaca e volta. Mas aqui a Bíblia atesta que eles morreram e ressuscitaram. Não poderiam ser mais ninguém, a não ser essas duas crianças, porque é o relato das mulheres que recebem de volta os seus mortos. Vamos para a terça-feira. O filho da viúva de Naim. Diz que Jesus andava por toda parte, curando e fazendo bem. Ele passava por vilas e as pessoas paravam de chorar, porque todos naquela cidade que estavam doentes eram curados. E aqui em Lucas capítulo 7, que diferença importante existe entre o que aconteceu nessa ressurreição e nas ressurreições que vimos ontem? O que está lá em Lucas 7? Havia um cortejo saindo da cidade muito triste, que era o cortejo fúnebre acompanhando a viúva. Era o seu único filho. Naquela época não havia Previdência Social e INSS. Então aquela mulher, ela geralmente dependia do marido, mas ela era viúva, então não tinha mais marido para cuidar dela. Aí os filhos trabalhavam e cuidavam dela. Havia muito trabalho doméstico para fazer. Você tinha que ir até o rio para lavar roupa e fazer a comida, né? No fogão. Você vê a viúva de Sarepta catando lenha. Não é igual hoje que tem máquina de lavar, geladeira, freezer, energia elétrica. Então havia muito trabalho. Como você vai trabalhar fora e trabalhar em casa, né? Então, os homens trabalhavam fora e sustentavam as mulheres que ficavam com o serviço doméstico. Mas ela era viúva, não tem mais marido, e o único filho morreu. Essa mulher está triste pelo filho, mas preocupada quanto ao futuro. Ela teria que de mendigar. Não havia meios de sobrevivência muito claros para ela. E aquela comitiva fúnebre encontra uma outra comitiva alegre. E de repente aquelas duas comitivas param. Jesus então se dirige até o esquife e fala para aquele jovem, eu te ordeno, levanta-te. E aquele corpo esbranquiçado, sem vida, torna a recuperar o rubor, a cor vermelha do sangue volta a pulsar dentro daquele jovem, porque a morte não resiste ao rei da vida. Eu ordeno, levanta-te. E aquele jovem olha para sua mãe, não foi só a ressurreição, é todo o contexto social onde Jesus cuida daquela viúva, a viúva de Naim. Uma história muito bonita, muito tocante. Mas o objetivo desta semana não é nos focarmos na história em si, podemos contar e todas as vezes que nós relembramos essas histórias, elas modulam o nosso pensamento, mas o objetivo, não se esqueça disso, professores, é listar as ressurreições que ocorreram antes da cruz. Qual é a diferença entre as ressurreições da parte de segunda, com Elias e Eliseu, e as ressurreições aqui da parte de terça, do filho da viúva de Naim? Lá eles clamaram a Deus, tentaram animar, tentaram aquecer o corpo daquelas crianças. Aqui o próprio Deus ordena, levanta-te. Okay? Lá os homens não tinham poder para ressuscitar as crianças. Então aqui Jesus ordena, levanta-te. Essa é a diferença. Jesus fala, os outros tiveram que orar a Deus para que Deus fizesse o fôlego de vida tornar a entrar naquelas crianças. E as pessoas reconheceram aquele grande sinal e disseram, grande profeta se levantou entre nós. Jesus era profeta, não se esqueça disso. Quarta-feira, a filha de Jairo. O relato de Jairo está entrelaçado com a mulher do fluxo de sangue. Jairo
encontra Jesus no meio de uma multidão, naquelas ruas apertadas das cidades antigas, todo mundo querendo falar, todo mundo querendo abraçar, todo mundo querendo lhe tirar uma dúvida teológica, contar a sua história, dar o seu testemunho. Jesus imprensado no meio daquela multidão, os discípulos, deixa o mestre passar, deixa o mestre passar. E uma mulher fala assim, é a minha oportunidade. Gastou todo o dinheiro, né, com os remédios, com médicos, mas ela chega lá, né, e toca Jesus. Antes disso, Jairo já estava ali. Senhor, a minha filha está doente. Jesus estava tentando se dirigir até a casa de Jairo. E aí Jesus para e dá, olha, alguém me esbarrou. É claro que alguém vai esbarrar, mestre. Jairo ali, ansioso, tenso com a sua filha, que estava nas últimas. Gente, não havia remedinho de febre, não havia Dorflex, não havia Tilenol, paracetamol. Não havia esses remédios na época. Passava mal, morria, né? Não havia recurso. Então Jairo estava desesperado. E ali Jesus, ele demora para chegar na casa de Jairo. E aí quando ele estava chegando, um empregado vai lá e fala o que com Jairo? Senhor, Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha morreu. E aí Jairo fala assim, mestre, eu sei que o senhor tentou, mas não foi suficiente. Eu sei que o senhor teve boa intenção, mas não deu para o senhor. E Jesus fala, quem disse, né? Jesus não fala, não está escrito no texto bíblico, mas quem disse que não deu? Jesus insiste, Jesus vai até lá. E quando Jesus vai até lá, ele diz, o que ele diz? Vamos abrir aqui Marcos capítulo 5. Marcos 5:38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Então vejam, eles estavam chorando. Por quê? Porque já tinha chegado no fim da linha, né? A vida tinha ido embora. 39. Ao entrar, Jesus lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E eles riram, abusaram de Jesus, por quê? Numa hora dessa o sujeito vem fazer uma piada. Né? Você acha que a gente não reconhece o morto? Quantos sepultamentos, quantos velórios a gente já foi? Imagine você num velório, aí na sua cidade, e de repente entra alguém falando, olha, ele não morreu, ele só dorme. Ninguém vai acreditar nessa pessoa, só morreu, só dorme? Claro que não. E eles nunca tinham visto nada diferente. E aí Jesus disse, ela não morreu, mas dorme. Aqui que está o primeiro ponto. Para Jesus, na Bíblia, a morte é comparada a um sono. Não há como fugir disso. Com a história de Lázaro, isso se repete. A morte é comparada a um sono. O que eu respondi aqui? Por que Jesus compara a morte com o sono? Porque a pessoa está provisoriamente sem consciência. Assim, quando você dorme, você está provisoriamente parado, deitado ali na cama. A diferença aqui é que você ainda está respirando e quem morre não respira mais. Mas o tempo que ficaria morta na menina produziria a sensação de que ela tivesse dormido, porque ela estava sem consciência. Assim, quando nós dormimos, também ficamos sem consciência. Nós não sabemos o que aconteceu, o que passou na televisão, né? Às vezes, se você cochila, você vê as pessoas ali conversando no quarto. Mas quando você está em sono profundo, você esquece. Às vezes você deita, né, um horário e não percebe que virou outro dia. Você dormir 3 horas da tarde, já aconteceu com você? Aí você acorda no outro dia, 8 horas da manhã, acha que está no mesmo dia ainda, você fica inconsciente. A diferença é que, a semelhança é que essa inconsciência, ela é provisória. Então, isso que eu respondi. Por que Jesus compara a morte com o sono? Porque tanto na morte como no sono, a pessoa passa por uma inconsciência provisória. Essa foi a minha resposta. E Jesus diz que ele vai despertar aquela menina da inconsciência provisória, que é a morte. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cum, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Veja aqui a semelhança com a ressurreição do filho da viúva de Naim. Eu te ordeno, levanta-te. A morte não resiste ao rei da vida. A morte não pode resistir àquele que criou o ser humano. A morte não pode resistir às palavras daquele que infunde vida na criação. Eu te ordeno, levanta-te. Então essa é a ideia aqui da parte de quarta-feira. Para Jesus, a morte é um sono. A morte não é um local onde a alma está louvando a Deus, separada do corpo. Nós não existimos fora do corpo, nem vivemos dentro de um corpo. Nós somos o corpo que fica inconsciente. Quinta-feira, Lázaro, leia João
11, 1 a 44. Leia no seu estudo diário. Em que sentido Jesus foi glorificado por meio da doença e da morte de Lázaro? Eu respondi assim: o milagre da ressurreição atestava o ministério de Jesus. O milagre da ressurreição de Lázaro confirmava, comprovava que Jesus era o Messias. Tudo bem? Lázaro morreu, mas... Aliás, vamos abrir aqui, João 11. Vou destacar o verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Como que ele vai ser glorificado? As outras ressurreições, a pessoa não tinha sido sepultada, o corpo ainda estava fresco. Assim foi com as crianças ressuscitadas por Elias e Eliseu, assim foi com o filho da viúva de Naim, né? Ele nem tinha sido depositado na tumba, assim foi com a filha de Jairo. Mas as pessoas não acreditavam. Meu querido irmão, a incredulidade é a pior doença, é o pior sintoma do pecado que você pode desenvolver, a incredulidade. Esse foi o problema dos judeus nos dias de Jesus. Eles viam os milagres, mas mesmo assim ficavam incrédulos. E esse também é um problema hoje. As pessoas afirmam crer em Jesus, mas não creem em tudo que está escrito na sua palavra. Na Igreja Adventista, as pessoas afirmam acreditar que a Igreja Adventista é a igreja verdadeira, mas não acreditam no dom profético manifestado por meio de Ellen White. Então a incredulidade é um problema. E Jesus, ele decidiu, porque Deus é amor, porque Jesus é amor, ele decidiu fazer um último movimento a fim de salvar, a fim de constranger, a fim de tentar ajudar os que ainda estavam incrédulos. Ele ouve da notícia de Jairo, um dia de caminhada do mensageiro até Jesus. Jesus fica 2 dias no local e depois decide ir até a casa de Jairo. Mais um dia de caminhada, 4 dias. Quando ele chega lá, o que eles disseram? Lázaro morreu há 4 dias. No mesmo dia que mandaram chamar Jesus, Lázaro morreu. Estavam todos tristes, porque imaginavam que a morte é o fim da linha. Os saduceus acreditavam que não havia ressurreição. Então essa é uma crença muito limitante e que distorce quem é Deus, distorce o amor de Deus e distorce o propósito de Deus para conosco nesta vida. Por isso que Jesus fala: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E Marta fala: eu sei que eles vão ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus fala: Marta, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vai chamar Maria. E então Maria vem, né? Maria vem. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus pede onde o sepultaram. E eles o levam até o sepulcro. E Jesus pede: removei a pedra. E ele: Senhor, mas já cheira mal. Aqui que está o ponto. Jesus vai trazer à vida alguém que já cheira mal, alguém que está apodrecido, alguém cujo corpo foi corrompido na sepultura. Tirai a pedra. Eles então tiraram a pedra. Jesus, mais uma vez, pela 3ª vez, agora ele ordena: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai para fora. E Jesus pede que as pessoas o ajudem. Esse foi a coroa dos milagres de Jesus. Foi o milagre mais importante. Mas sabe como que as pessoas reagiram? Alguns creram. Outros decidiram levar aos sacerdotes a notícia do milagre de Lázaro. E muitos iam conversar com Lázaro. E conversando com Lázaro, o que eles faziam? Voltavam crendo em Jesus. E o que foi que os sacerdotes e escribas decidiram fazer? Vamos matar também a Lázaro. Nós vamos matar o autor da vida e a evidência da ressurreição. Incredulidade. Meu querido amigo, eu não sei como você está lidando com esse estudo. Em geral, os adventistas, né, que já são batizados e já frequentam a igreja adventista, são ensinados de que a morte é um sono. E Jesus fala isso aqui claramente. Lázaro, verso 11, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Geralmente os adventistas estão firmados aqui, mas talvez você chegou há pouco tempo na igreja, não recebeu um estudo bíblico adequado e tem dúvidas sobre o estado do homem na morte.
E talvez você caiu aqui de paraquedas, nunca pisou em uma igreja adventista, nunca ouviu falar nessa outra interpretação. E eu estou falando para você agora. Eu venho fazer um apelo para que você creia no Filho de Deus e para que você creia no que ele ensinou, de que a morte é um sono e que não existe consciência na morte, mas existe uma inconsciência provisória até o dia da ressurreição. Aqueles que vão para a ressurreição da vida nunca mais vão morrer. Os outros vão ressuscitar para receber a segunda morte no lago de fogo e enxofre e serão consumidos, serão aniquilados. Então estou falando para você, eu quero pedir aqui o seu voto, a sua confiança em Jesus. Talvez você fale, eu gostaria de ver um milagre. Se eu visse um milagre como esse, eu acreditaria. Meu querido amigo, Jesus encontrou alguns dos líderes de Israel e eles pediram que Jesus fizesse um sinal. Que sinal fazes para que creiamos em ti? E Jesus disse, geração perversa e incrédula, vocês me pedem um sinal? Vocês sabem olhar para o céu e dizer, vai chover, amanhã vai fazer frio, as estações vão mudar, as folhas das árvores estão caindo, chegou o outono. Vocês reconhecem os sinais dos tempos, mas não reconhecem o Filho encarnado de Deus. Nenhum sinal vos será dado. Vou lhes dar apenas o sinal do profeta Jonas. Jonas foi pregar numa cidade pagã chamada Nínive. Qual foi o milagre que Jonas fez em Nínive? Nenhum, mas a cidade inteira creu. A cidade inteira se converteu do pobre ao rico. O rei vestiu pano de saco em cinza. Diante da pregação de um profeta estrangeiro, a cidade inteira creu sem nenhum milagre. E agora o povo de Israel se volta para Jesus e, em uma soberba, pede um sinal para que creiamos em ti. Jesus não fez nenhum sinal vos será dado. Mas como Deus é amor e Ele não quer que ninguém se perca, Ele contou uma parábola. E a parábola é a parábola do rico e do mendigo. O rico vivia bem nesta vida e o mendigo sofria, mas quando morreram a situação se inverteu. O rico foi para o inferno e o mendigo foi para o seio do pai Abraão, viu? Não é o céu. E ali o rico manifesta o seu inconformismo, eu não sabia que era assim. Né? Pede que o mendigo venha até aqui e molhe a sua mão na água e me dê algumas gotinhas, porque aqui está muito quente, eu estou com sede. E o pai Abraão fala, você teve a oportunidade na sua vida, você fez as suas escolhas. Ele fala, mas eu não sabia que era assim, eu tenho outros 5 irmãos. Por favor, pede que alguém os avise de que se eles continuarem no mesmo procedimento, eles vão vir para cá. E ali, o pai Abraão fala assim, eles têm Moisés e os profetas. Isso basta. E o que o rico fala? Olha, se tão somente alguém ressuscitar dos mortos, se esse mendigo ressuscitar dos mortos, eles crerão. E o pai Abraão termina dizendo que, ainda que alguém ressuscitar dos mortos, se eles não aceitam os profetas, tampouco aceitarão o milagre. Sabe como é que era o nome do mendigo? O mendigo se chamava Lázaro. Jesus conta essa parábola dizendo que ainda que Lázaro ressuscitasse dos mortos, muitos mesmo assim não acreditariam, porque se eles rejeitam as profecias das 70 semanas, das 2.300 tardes e manhãs, se eles rejeitam a construção da plataforma dos 7 selos, das 7 igrejas e das 7 trombetas, se as pessoas começam a rejeitar os pilares da verdade, ainda que elas vejam um milagre, elas não acreditarão. Mas como Deus é amor, Jesus decide fazer o milagre mesmo assim. E a pessoa que ele ressuscita se chama Lázaro, por isso que a morte de Lázaro é para a glória de Deus, para tentar salvar aqueles que ainda seriam possíveis de serem impressionados com o milagre. Então, se eu estou falando aqui para você, eu faço um apelo para você não manifestar incredulidade na questão da não imortalidade da alma, para que você acreditasse na inconsciência dos mortos, como um sono, como Jesus ensinou. E para que você desse o passo de se batizar na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é quem sabe, a única igreja que sustenta essa verdade. Existem alguns outros grupos, mas a Igreja Adventista é a igreja verdadeira. Eu faço o convite para você se batizar aqui. Não deixe seu coração incrédulo. Muitos, inclusive adventistas, são incrédulos quanto ao dom profético manifestado em Ellen White.
Eu quero dizer que você tem as profecias, você tem Moisés, os profetas, você tem o espírito de profecia. Meu querido amigo, adventista agora, não deixe o seu coração ficar enganado pelo vinho desta vida e você começar a achar que Ellen White isso, que Ellen White aquilo, que o Espírito Santo, o espírito de profecia não é todo inspirado. Lembre-se o seguinte, se você manifestar a incredulidade, pode acontecer de Jesus ressuscitar Lázaro na sua frente. E mesmo assim você vai recusar a luz. Então eu faço um apelo para você, adventista. Estude o espírito de profecia. E se as dificuldades vierem na sua vida, se você perder pai, mãe, esposa, esposo, filhos, eu quero que você só tenha uma preocupação, e essa não é a morte. Eu quero que a sua preocupação seja estar preparado, estar aperfeiçoado, estar em Cristo, estar justificado, estar guardando toda a aliança, estar na prática de todos os mandamentos. Essa é a nossa única preocupação. Porque, diz aqui o nosso verso, eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você não deve ter medo da morte, você não deve temer os que perseguem, você não deve temer bandido, força do mal, principados e potestades, porque a morte não resiste ao Rei da vida. Da mesma forma como Lázaro, de repente recobra o fôlego e se vê dentro da sepultura, aqueles que creem em Cristo no dia da ressurreição vão abrir os olhos dentro dos túmulos e os anjos vão quebrar as pedras e você vai falar, estou de volta, eu acordei na manhã da ressurreição. E eu espero esse dia. Eu espero muito ansioso, eu aguardo aquele dia onde nós nos encontraremos com Cristo e com aqueles que partiram antes de nós, na praia de outro mar. É o hino do nosso inário, amanhã radiosa. Eu aguardo, muito ansioso, encontrar-me com Jesus na praia de outro mar. Que esta também seja a sua esperança. Que Deus o abençoe.